Liebe Hörerinnen und Hörer. Alô, caros ouvintes. Hoje é a vez da lição número 14, intitulada Vocês vêm a Aachen, não vêm? Ihr kommt doch nach Aachen. No último programa tivemos um dia um pouco agitado no Hotel Europa. Mas nada de extraordinário. Afinal, pois pela manhã sempre há muita coisa para se fazer num hotel. E Andreas, o recepcionista, esteve bastante ocupado. Vamos recordar. Primeiro, um dos hóspedes, o Sr. Meyer, entregou a chave do quarto. Hier, mein Schlüssel. A seguir, Andreas devolveu a uma senhora o passaporte que ela tinha deixado na recepção na véspera ao preencher o registro. Hier bitte, Ihr Pass. E assim você conheceu uma das maneiras de se expressar em alemão a posse de um objeto. Para a primeira pessoa do singular, usa-se mein ou meine. Para a segunda pessoa do singular, no tratamento formal, ihr e ihre. A forma com um e no final é para os substantivos femininos. E ela pode ser empregada, por exemplo, com a palavra óculos, que em alemão é feminino singular. O Dr. Thürmann pensou que tinha perdido os óculos. Meine Brille ist weg. Foi Andreas quem disse ao Dr. Thürmann que ele estava com os óculos na cabeça. Aí estão os seus óculos. Da ist ja Ihre Brille. Só que agora o Andreas já nem se lembra dessas coisas, caros ouvintes. Andreas não trabalha no fim de semana e, portanto, está em casa descansando. À noite, resolveu escrever uma carta aos seus pais, Eltern. Vamos ouvir o que consta dessa carta. Eis a sua tarefa. Em que cidade fica o Hotel Europa? Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meyer, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer. Leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Wer denn? Meine Eltern. Andreas citou o nome da cidade 2 vezes. O Hotel Europa fica em Aachen, uma maravilhosa e antiga cidade bem perto da fronteira alemã com a Bélgica e a Holanda. Agora vamos lhe explicar o que foi que Andreas escreveu aos seus pais. Ele começa a carta assim: Queridos pais, Liebe Eltern. Liebe Eltern. Sua primeira frase é uma constatação. Vocês bem sabem como é. Um estudante sempre precisa de dinheiro. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Andreas comunica a seus pais que está trabalhando de novo, wieder, como recepcionista no Hotel Europa. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa. Ele conta que tem sempre alguém querendo alguma coisa no hotel. As pessoas acham que um porteiro sabe tudo. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Para dar um exemplo, Beispiel, das pessoas que ele tem a oportunidade de observar, resolve falar no Dr. Thürmann. Lá está, por exemplo, o Dr. Thürmann, um médico de Berlim. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin.
A seguir, ele descreve o Sr. Meyer, o músico, música. Und dann ist da noch Herr Meyer, ein Musiker. Andreas acha que o Sr. Meyer gosta de fumar e beber. Er raucht und trinkt wohl gern. E por falar em fumar, Andreas afirma que também gosta de fumar, acrescentando que isso, infelizmente, leider, é muito caro. Und das ist sehr teuer. Leider. E por último, Andreas pergunta a seus pais: vocês vêm a Aachen, não vêm? Ihr kommt doch nach Aachen? Ex, que esteve calada ouvindo tudo, perguntou quem é que viria a Aachen. Quem? Wer denn? A resposta você sabe qual foi. Meus pais. Meine Eltern. Isso Ex já deveria saber desde o início. A carta não começa com queridos pais? É que ela só estava esperando uma oportunidade de... Bem, ouçam vocês a conversa entre Andreas e Ex. O seu exercício é este. O que quer Ex? Por que ela interrompeu Andreas? Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Warum nicht? Ex acha que Andreas deveria escrever sobre ela. Por isso pergunta onde é que consta da carta que ela é a sua amiga, Freundin. E onde está? Ex é minha amiga? Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Quanto a isso, Andreas só pode dizer que não dá para escrever uma coisa dessas. Isso não é possível. Ou então, Ex, isso não dá. Ach, Ex, das geht doch nicht. Mas Ex não desiste facilmente. Por que não? Warum nicht? Andreas não responde à pergunta, pois seria um tanto complicado, e termina a carta. Bis bald, euer Andreas. Agora vamos saltar para um outro assunto, para o verbo e seus complementos. Hoje você ouviu a terminação para a segunda pessoa do plural, t. Portanto, ela é igual à terminação da terceira pessoa do singular. O pronome da segunda pessoa do plural é vocês, ihr. Foi assim que Andrea se dirigiu a seus pais. Em alemão é comum chamar-se os pais de vocês. Você já deve ter percebido que nem todas as pessoas em alemão correspondem ao português. Em português, a segunda do plural é vós. Em alemão, é vocês. Ouçamos novamente os exemplos com ihr. Ihr wisst, Ihr wisst doch, ein Student? ihr kommt, Ihr kommt doch nach Aachen? Toda a frase tem um verbo. Você se lembra? Mas o verbo não vem sozinho. Ele tem complementos. Em alemão, um deles é o complemento nominativo, que está presente em quase toda a frase. Não se assuste com o termo. O complemento nominativo é a mesma coisa que o sujeito. E o sujeito, você sabe, é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo. O complemento nominativo ou sujeito pode ser, por exemplo, um substantivo acompanhado do artigo. ein Student, Ein Student braucht immer Geld. Um nome próprio também pode ser sujeito ou complemento nominativo. Dr. Thürmann, Dr. Thürmann ist Arzt. O sujeito também pode ser um pronome. er, Er ist nett.
Ou então o complemento nominativo pode ser um pronome demonstrativo, como por exemplo, isto ou isso, das. Das. Das ist sehr teuer. Hoje você aprendeu um dos complementos. Mais adiante voltaremos ao assunto. Tem mais uma palavrinha para a qual gostaríamos de chamar a sua atenção. Wohl. 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 Com essa palavra, você pode expressar uma suposição, aquilo que você acha. Em alemão, você tem duas possibilidades. A primeira sem a palavrinha wohl, mas com o verbo achar, crer. Glauben. Eu acho que ele gosta de fumar e beber. Ich glaube, er raucht und trinkt gern. Ou então você pode usar wohl. A tradução seria a mesma. Eu acho que ele gosta de fumar e beber. Nesta frase temos também o advérbio gern, de bom grado. Aqui achamos melhor traduzi-lo por gostar de. Er raucht und trinkt wohl gern. Agora Andreas expressa uma suposição sua. As pessoas acham que um recepcionista sabe tudo. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Ouça mais uma vez o que Andreas escreveu na íntegra e a pergunta de X. Sente-se confortavelmente para gravar melhor as palavras e expressões. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer. Leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Neste ponto, X interrompe Andreas para queixar-se de não ser mencionada na carta. Wer denn? Meine Eltern. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Warum nicht? Mas Andreas termina sua carta sem responder à pergunta de X. Bis bald, euer Andreas. Até a próxima vez, meus amigos. Auf Wiederhören. Então, agora vamos fazer os exercícios dessa lição. Número 1, escreva em alemão. 2, indique a sua suposição nestas frases, empregando wohl. E é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tschüss!